Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre soma de frações. O que é preciso saber para se somar frações? Uma informação importante é que só se pode somar frações que o denominador são iguais. Então, nesse exemplo aqui, nós vemos que o denominador dessa fração é 1/13, dessa fração é 5/13, dessa fração é 3/13. Então, o denominador de uma fração é esse número de baixo, o número de cima é o numerador. Quando as frações têm o mesmo denominador, é possível somar a fração desse jeito. Você repete o denominador e soma os numeradores. Então, no caso aqui, 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Nesse exemplo aqui de baixo, os denominadores são iguais. O denominador 23, 23, 23. Então, a regra sempre é assim. Só é possível somar frações com o mesmo denominador. Então, quando o denominador é igual, se repete o denominador e soma os numeradores. Eu vou ter aqui 14 mais 7, 21, e 21 com 2, 23. 23 dividido por 23 dá 1. Então, o que acontece quando os denominadores são diferentes? Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, nós temos a fração 1/2 e a fração 1/3. Aí vocês reparam aqui que o denominador, eles são diferentes. Existem dois métodos para fazer essa soma de frações com denominadores diferentes. Mas o objetivo do método é igualar o denominador, porque como só é possível somar frações com o mesmo denominador, então eu tenho que igualar esses denominadores. Aí o método de resolução é o MMC, o mínimo múltiplo comum, para poder igualar esses denominadores. Então eu vou pegar o 2 e o 3, eu vou fazer o MMC de 2 e 3, que são os denominadores. Então, pegando aqui o 2 e o 3, começando pelo menor número, né, que é o 2. O 2 só é divisível por 2, aqui vai dar 1. 3 não é divisível por 2, então vou repetir. Agora aqui eu tenho 1 e 3, eu tenho que dividir por 3, porque só resta aqui o 3. Repete 1, 3 dividido por 3, 1. E aqui eu vou fazer essa multiplicação, 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Então, esse 6 ele passa a ser o novo denominador dessas frações. Então, vou colocar aqui 6 e 6, que é o novo denominador das frações. Agora, eu tenho que pegar esse 6, novo denominador, e dividir pelo antigo e o resultado multiplicar pelo numerador. Assim, 6 dividido por 2 é 3. Você põe o 3 aqui. 6 dividido por 3 é 2. Põe o 2 aqui. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Agora, os denominadores são iguais. Então, posso repetir o denominador e somar os numeradores. 3 mais 2, 5. E assim é feita a soma de frações. Como é feita a subtração de frações? É a mesma regra da adição. Para poder subtrair frações, os denominadores também têm que ser iguais, então se aplica a mesma regra. Vamos ver um exemplo aqui da subtração. 2/3 menos 1/5. Denominadores diferentes, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. Então vamos aqui. MMC de 5 e 3. Primeiro por 3, que é o menor número aqui. O 5 não é divisível por 3, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Agora eu tenho que dividir o 5, então 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. Repete 1. E agora eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15.
Então, esse 15 ele passa a ser o novo denominador dessas frações aqui. 15 e 15. Agora eu pego o novo denominador, divido pelo antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Agora eu posso fazer aqui a subtração. 10 menos 3, 7. E repete o denominador, que quando os denominadores são iguais só é repetir. E assim foi feita a subtração dessas frações. Bem fácil, né? Agora eu quero mostrar um método que normalmente os estudantes gostam, que é um método que muitos professores chamam de método da borboleta. Em vez de você tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, para igualar os denominadores, você vai fazer a seguinte coisa aqui. Você vai fazer essa multiplicação, e no final vai multiplicar aqui os denominadores. Então o método da borboleta ele é assim, 8 vezes 1, 8, mais, sinal daqui mais, 4 vezes 3, 12, e agora os denominadores, 4 vezes 8, 32. Agora eu somo em cima, 8 com 12 dá 20. E embaixo repete o denominador, 32. Uma coisa também que é possível, sempre é muito cobrado em questões sobre frações, é a simplificação. Nesse caso, essa fração ela é divisível por 2. Então é possível simplificar em cima e embaixo por 2. Vamos ver aqui, 20 dividido por 2... e 32 dividido por 2. Só é possível fazer a simplificação se for pelo mesmo número, em cima e embaixo. Então, 20 dividido por 2 é 10. E 32 dividido por 2 é 16. Aí, se vocês repararem, esse número continua sendo divisível por 2. Então, posso dividir em cima e embaixo de novo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 16 dividido por 2 dá 8. Agora, chegando aqui, o 5 e o 8, eles não têm um divisor comum, então para aqui. Essa fração é irredutível. Quando você não consegue mais dividir uma fração, quer dizer que ela é irredutível. Vamos fazer mais um exemplo pelo método da borboleta. Então é um método fácil, vai ficar assim. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. E embaixo, a multiplicação dos denominadores. 2 vezes 3, 6. Em cima, soma, 2 mais 3, 5. Embaixo, repete o denominador. Olha só, bem tranquilo. Se essa aula ajudou vocês em algo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem e comentem que eu vou estar tirando dúvidas caso você não tenha entendido alguma etapa da soma de frações. Relembrando, só é possível somar frações com o mesmo denominador. Se os denominadores forem diferentes, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum para igualar os denominadores, ou tem esse método aqui da borboleta, que é mais tranquilo, que você não precisa fazer o MMC. Multiplica aqui em x, coloca os valores aqui, no final multiplica os denominadores. Então, até a próxima aula com a multiplicação de frações e a divisão de frações.